Boa noite. Então, hoje vamos apresentar o 22º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização às grandes navegações chinesas e europeias do século XV e início do XVI. O tema que vai ser abordado diz respeito ao mundo islâmico, de Oriente Médio, África do Norte, no período entre o século XIII e início do século XVI. Nesse período podemos citar como marcos temporais do início a grande derrota sofrida pelos muçulmanos em El-Andalus, na Península Ibérica, primeiro em Navas de Tolosa, em 1212, e logo seguido da conquista de Sevilha, deixando, em meados desse século, apenas o pequeno reino de Granada como ainda um enclave muçulmano na Península Ibérica. Outro ponto, outro marco temporal, seria a vitória dos exércitos do sultão Saladino, dos Aiúbidas, que era um estado que controlava o Egito e a parte ali do Oriente Médio, a Síria, sobre os cruzados, detendo a expansão dos cruzados, em finais do século XII, início do século XIII, e mais adiante, na metade do século, com a grande expansão dos mongóis, que vai culminar sobre o mundo islâmico. Ela vai se abater com muita força, vai ter como um marco, que é um marco até hoje de trauma, de grande impacto, que foi a conquista de Bagdá, com a deposição e a morte do último califa abássida, pelo Khan, o Leigo Khan, que era neto de Gengis Khan, em 1258, e a derrota sofrida pelo mesmo Leigo quando tentou expandir os domínios em direção à África do Norte, em direção ao Egito. Em 1260 ele sofreu a derrota no local chamado Fonte de Golias, na região da Palestina, de Israel. Al-Jaliut, o nome. E que foi um marco importantíssimo, porque ali deteve a expansão mogol. Eles não conseguiram, de fato, atingir o Mediterrâneo, embora mantivessem ainda sob uma situação de, vamos dizer, de vassalagem, de grande... os turcos, o que sobrava do Império Seljúcida na região da Anatólia, futuro estado da Turquia, atual estado da Turquia, e, claro, em todo o sudoeste asiático, em toda a região do Irã, partes da Índia e Rússia, Ucrânia, ou seja, até chegando até as estepes e até próximo à Polônia e à Hungria, ainda se mantiveram por muito tempo os mongóis. Cabe lembrar que o avanço mongol na Europa, ele não se deteve por nenhuma vitória, digamos, dos europeus. Os europeus foram derrotados. O que ocorreu por volta do ano 1240 foi uma retirada dos mongóis para participar das chefias e tudo, para participar de um grande conselho, no Kurultai, né, que se chama, no momento em que o filho de Gengis faleceu e teria que se indicar um novo grande Khan. Aí se retiraram. Depois houve uma reorganização, o grande Império Mogol se dividiu em 4 partes. Uma das partes que vai estar mais afeta ao mundo islâmico é justamente a que vai ser governada por Hulagu Khan, neto de Gengis. Outro neto é o Kublai,
vai concluir a conquista da China. Temos um terceiro canato na região basicamente da Ásia Central, onde hoje é Cazaquistão, aquela região, e o canato da Horda de Ouro, que vai ocupar toda a região da Ucrânia, das estepes ali, e grande parte da Rússia é submetida como vassala. Então, não houve propriamente uma derrota mongol decisiva lá, a não ser muito depois, quando os russos vão empreender um processo de sair dessa vassalagem e reconquistar territórios, isso já nos séculos XV e avançando pelo XVI. Pois bem, o que nós temos nesta região, basicamente da África do Norte, do Egito, e agregado a isso a região ali da Síria, nós temos o Egito é uma grande força, a cidade do Cairo já foi estabelecida no tempo dos Aiúbidas, continua sendo a capital sob os Mamelucos. Os Mamelucos é uma elite dirigente que conquista a região. Eles são, nada mais são do que tropas, pessoas escravizadas, guerreiros escravizados, para o serviço, primeiro das lideranças árabes, depois de turcos, dos seljúcidas, e uma elite guerreira de origem escrava, basicamente também turcas ou caucasianas, circassianas, e vão ocupar a região do Egito, que continua sendo, além de um lugar riquíssimo pela agricultura que existe nas margens ao longo de todo o Nilo, por ser um ponto de encruzilhada comercial. O Egito concentra uma boa parte do comércio que vai existir, que existia desde muito tempo, entre o mundo mediterrâneo, que aí inclui a Europa, tanto a Europa que ainda era bizantina e está passando a ser turca, quanto a Europa mais a oeste. Concentra esse grande comércio, onde são parceiros, nesse momento já são parceiros das cidades-estado comerciantes italianas, como Veneza, Gênova, Pisa, e os Mamelucos, então, vivem uma fase muito próspera no Egito. A oeste, o que a gente teve? Teve, no século XI, houve a ascensão de um primeiro grande império berbere, com raízes já na região próxima à borda sul do deserto do Saara, que são os almorávidas, que são superados um século depois pelos almohadas também berberes. E esses dois vão manter posição na Península Ibérica até essa derrota que começa em Navas de Tolosa e muito rapidamente decreta a quase expulsão dos muçulmanos, se mantendo pequeno, embora próspero, rico, o Reino de Granada, que também mantinha alguns laços com o outro lado do Mediterrâneo. Bem, no momento em que o Império Almohade se desfaz, essa região que fica que é a região do Magrebe, né? É a região do Poente, em árabe, que vai do atual Marrocos até assim, a Tunísia, partes da Líbia, ela vai se desagregar, vai o Marrocos para uma linha e vai a Tunísia para uma outra linha de governantes, uma maioria de origem de raízes berberes. Tunis é um grande centro, antes tinha sido Cairoã. No Marrocos se tem Marrakech, são unidades prósperas. O que a gente tem nessa região da África do Norte? A região litorânea, planície litorânea, tudo uma franja propícia para a agricultura. Em outros tempos foi, inclusive, celeiro do Império Romano.
Depois vai subindo, vai descendo em direção ao sul, vai se tornando mais alto, mais desértico, até chegar propriamente no deserto do Saara. Essa região, assim como o próprio Egito, mantém muitos intercâmbios com a África subsaariana. Aquelas rotas, muitas vezes por camelos, né? E um comércio que, além da difusão religiosa, um comércio que, assim como os europeus faziam, se centra em torno de importam da África ouro e gente escravizada, e alguma coisa, marfim, e se exporta utensílios, e se exporta sal, que a região do Sahel, do Vale do Níger, era fraca nessa, não tinha, esse era do deserto, isso se mantém. Esta região, então, da África do Norte, ela sofreu menos, e aí incluímos o Egito, ela não sofreu um impacto tão forte, tão desagregador, quanto sofreu todo o leste europeu, a própria região da Anatólia, do antigo Império Bizantino, e tanto ou mais ainda a região iraniana, persa e da Índia. Claro que houve impactos. Da mesma forma, já agora falando já no século XIV, a grande surto da peste negra, né, da peste bubônica, que se espalhou por toda essa região do Velho Mundo, também cruzou o Mediterrâneo e alcançou essas regiões da África do Norte também, com intensidade, mas não chegou a determinar mudanças tão drásticas como aconteceram na Europa, que foram grandemente relacionadas ou causadoras de uma crise que modificou drasticamente o sistema econômico e o regime social feudal. E ocorreu isso também, essas modificações que ocorreram na Europa Ocidental também, houve outros causadores, como, por exemplo, o período enorme da guerra, chamado 100 anos, entre a monarquia inglesa e a francesa, toda a parte disputada, travada no território francês. Bem, nós temos aí, o Cairo era um grande centro de cultura, e era um grande centro, o Egito, de comércio, intermediação do comércio, das especiarias que vinham por mar através do Oceano Índico, entrando pelo Mar Vermelho, chegando ao Egito e daí do Mediterrâneo. E arte bastante refinada, e nesse período desse século XIV, basicamente, início do XV, vão aparecer algumas figuras de grande proeminência dentro no campo cultural, dentro do mundo islâmico, dos quais a figura que mais deve ser citada, por mais impacto teve, inclusive, no pensamento social, na historiografia ocidental, já muitos séculos depois, é a do tunisino Ibn Khaldun. Khaldun nasceu por volta de 1335, faleceu em 1406, era de uma família abastada, de origem muito antiga, em Al-Andalus, em Sevilha, desde o século IX, e que teve que se refugiar com essa reconquista cristã, se refugiou entre os governantes hafsidas dessa região da atual Tunísia. Ele trabalhou em funções de Estado, mas basicamente era um grande pensador, com preocupação de entender os mecanismos, de entender como funcionavam as dinâmicas da história, e ele propôs teses interessantes, muito ligadas ao que ele via dentro daquele mundo
islâmico, árabe-berbere daquele período, a dinâmica de tensões entre nômades e sedentários, entre as cidades e o campo. Trabalhou muito com noções de cultura, a visão dele ultrapassou em muito o que se fazia na época, inclusive no Ocidente, que era uma história, vamos dizer, as crônicas, os anais, passava de um rei para outro, de um chefe religioso para outro, laudatórias, e sempre ligadas à criação, desde os tempos da criação, sempre com uma finalidade edificante. Não que ele estivesse totalmente à parte desse mundo, dessa envoltória política, social, religiosa, onde ele vivia, e ele transitava muito teve em Granada, esteve no Cairo com os governantes mamelucos, mas ele tinha essa visão muito mais próxima do que se tem hoje, de uma visão de história, de uma visão de filosofia da história, e isso é marcante e foi reconhecido depois por muitos pensadores no lado ocidental, como Marc Bloch, como Brodel, como o próprio Karl Marx e outros. Não tem essa mesma proeminência, nem de longe, assim, nesse trabalho intelectual e nessa produção. Existe uma outra figura do Maghreb que também foi importante pelas viagens que fez e pelos relatos, os relatos que deixou de várias regiões do mundo. A exemplo de Marco Polo, ele transitou, foi Ibn Battuta. Ibn Battuta viveu numa época próxima, um pouco antes de Ibn Khaldun. Ele era um marroquino. Ele viajou, são dele os principais relatos que se tem do Império do Mali, da época do Mansa Musa e da riqueza daquele estado que se formava nas margens do rio Níger, no interior da África Ocidental, mas viajou por todo o mundo islâmico e além. Como Marco Polo, foi à China, foi às ilhas da atual Indonésia, fez um grande trabalho de divulgação. Pois bem, o mundo islâmico se manteve com esse pé do outro lado do Mediterrâneo, em Granada, até 1492. Granada, por muito tempo, se mantinha numa espécie de compromisso com os reinos católicos, vassalagem. E na África do Norte, mais no Maghreb, os regimes se sucediam, havia um pouco mais de instabilidade nessa região toda que corresponde da Líbia, parte mais a oeste da Líbia até o Marrocos. E no Egito, o sultanato Mameluc, ele teve um período de grande poder. Era uma sociedade, ainda existiam minorias cristãs. Eles eram, ao contrário dos fatímidas anteriormente, eram como os aiúbidas, eles eram da ortodoxia sunita, e não havia assim uma integração propriamente dessa elite dirigente com a sociedade existente anterior, que falavam a língua que é a língua copta, e mesmo com a população já arabizada, se mantinham como uma casta à parte e oferiam muito lucro desse comércio até o momento em que, já no século XV, eles pretenderam deixar de ser apenas intermediários do comércio, usufruir de taxas alfandegárias e tudo, para tentar dominar esse comércio
entre o Mediterrâneo e as regiões mais ao sul e ao leste no Índico. Essa tentativa deles levou a uma dificuldade muito grande, encarecimento dos bens, e levou a um bloqueio que provocou essa situação, provocou o desejo dos países, dos estados, principalmente da borda do Atlântico, na Península Ibérica, que já estavam praticamente liberados da tarefa de reconquistar a península aos muçulmanos, e principalmente os portugueses, a tentar construir uma rota alternativa. E que foi o que conseguiram, desde as explorações no início do século XV, até a passagem em 1488 pelo Cabo das Tormentas, que virou Cabo da Boa Esperança, e em 1498 o Vasco da Gama chega à Índia e descobre essa nova rota, e isso tem consequências extremamente funestas, enfraquece aquela região como ponto comercial, e o Império e o Sultanato Mameluque acaba por ser derrotado e ocupado pelos turcos otomanos no ano de 1517. Antes disso, cabe algumas observações. Mais ao norte, a partir de meados do século XIII, o Império Seljúcida, que era muito forte, sofreu fortemente com o impacto da invasão dos mongóis, se desagregou, era o sultanato de Rum na região da Anatólia. O próprio Império Bizantino, durante as cruzadas, ele foi parcialmente ocupado, chegou a ser ocupado pelos europeus ocidentais, depois se liberou, e surgiu uma nova força na região, que foram os otomanos, que se estabeleceram, eram turcos da mesma procedência dos seljúcidas, se estabeleceram numa região próxima, nessa atual Turquia Asiática, numa região bem próxima onde ficava Constantinopla, e a partir dali se expandiram, substituindo os antigos governantes, e se expandiram por sobre os territórios do que era o Império Romano do Oriente, o que sobrevivia, e daqueles estados, principalmente ortodoxos, dos Balcãs, e também vieram ocupar algumas ilhas, como a própria ilha do Chipre, e finalmente Creta, que era dos venezianos. Mas antes disso aí, e no território iraniano, os sucessores de Uleig Khan, ele próprio se proclamou Il Khan, ou seja, um Khan subordinado ao grande Khan, que estaria mais a oriente, e se formou uma riquíssima fusão cultural e artística, de estilos chineses com estilos do Oriente Médio, no Ilkhanato, que durou mais ou menos um século e meio, quando, por volta do ano 1400, surge o último grande líder desses nômades, que é Timur Tamerlão, Timur o Coxo, surge da Ásia Central, da região que hoje é o Uzbequistão, faz uma nova expansão, derruba os Ilkhânidas, chega a capturar o sultão otomano Bajazet, em 1402, e um braço deles é o Império Mogol, forma o Império Mogol na Índia, que vai ser um grande estado sucessor. Então, no início do século XVI, o mundo islâmico vai ter basicamente, com a derrota dos Mameluques e a ocupação otomana da margem sul do Mediterrâneo, toda a África do Norte, com exceção do Marrocos, o mundo islâmico se estabiliza por um tempo com 3 grandes estados. A leste, o Império Mogol, que vai ocupar as regiões ali do antigo sultanato de Delhi e se estender por praticamente todo o subcontinente indiano. No centro, o Império, e é um estado xiita, o Império Persa
safávida, do Shah Ismail Safavi, que é xiita, e a oeste ocupando boa parte da bacia do Mediterrâneo, o Império Otomano. Então essa é a situação a que se chega no início do século XV, no início do século XVI, quando os europeus vão, primeiro portugueses, seguidos por espanhóis, depois pelos outros, vão ao mesmo tempo flanquear a África e chegar ao Extremo Oriente através do Índico, descobrir, entre aspas, e conquistar o Novo Mundo, e depois do Novo Mundo chegam também, como os espanhóis, pela rota dos galeões de Manila, chegam à China. Os chineses, por sua vez, tinham feito muitos empreendimentos de navegação no início da dinastia Ming, com o almirante eunuco Zheng He. Chegaram com certeza à costa do Índico e ultrapassaram, mas num dado momento houve uma decisão interna da política imperial de restringir, que era visto como uma perturbação. Então, nesse momento, estão dadas as condições para uma nova... não se trata de um novo equilíbrio de forças que vai de uma hora para outra, vai pender para o Ocidente, absolutamente não. Simplesmente o Ocidente vai começar, esse oeste europeu, vai começar a exercer alguma influência maior no Novo Mundo, que eles conquistam, nas costas da África ainda por muito tempo, e vão se estabelecer firmemente no comércio e ser responsáveis pelo comércio marítimo com o Extremo Oriente, com o Japão, que era muito fechado ao comércio, e com toda aquela costa do Índico. Mas esses impérios, principalmente o otomano, ainda se mantém com muita força. O otomano ainda ameaça por muito tempo regiões da Europa, chegaram a cercar Viena ainda no ano 1683, mas é um início de um novo ciclo, de um novo período. Então isso é o que a gente tinha para hoje. Boa noite, até logo.